Olá, minhas queridas! Nós estamos dando início à nossa última aula da melodia do corpo feminino e dentro desta terceira aula nós iremos falar sobre o método de ovulação Billings, um método natural para a descoberta da fertilidade da mulher. Queridas, eu quero adentrar esta nossa última aula, podendo então nos aprofundar na beleza da linguagem do nosso corpo que nós estamos estudando nestas aulas. A partir do método Billings, que é um método de observação, nós também conseguiríamos adentrar, nos aprofundar naquilo que o meu e o seu corpo está a nos falar. Primeira coisa que é importante deixar claro nesta aula é que o método Billings não é um método de achismo. Ele é um método científico. Desde a década de 50, então, cientistas como John Billings e Evelyn Billings que deram início à beleza desse método natural de observação do nosso próprio corpo, com uma eficácia de mais de 99% para as pessoas que utilizam ele de maneira correta. Mas o que eu acho mais bonito dentro do método de ovulação Billings, do qual eu sou apaixonada, eu sou instrutora do método há alguns anos, é de que o método Billings, o mais lindo dele não é a sua eficácia, mas sim eu e você, olhando para o nosso corpo, que não existe nada de errado nele, nada de confuso, nada de bagunçado, ao contrário. Com a observação do nosso ciclo, a observação do nosso corpo, nós compreendemos como tudo fala de maneira perfeita. Basta que eu e você olhemos com mais atenção, que é o que nós estamos trabalhando nestas aulas. Então, o método de ovulação Billings é um método baseado pela observação da sensação que nós temos na parte externa do nosso órgão genital, na vulva. Então, já fica claro aqui também, meninas, de que não é uma observação interna. Nós não precisamos de toques, é observação na parte externa da nossa vagina, que é a vulva. Então, a mulher, ela, vivendo a sua vida dentro do seu dia a dia, na sua correria, nas suas atividades, ela vai perceber qual é a sensação que ela tem na parte externa da sua vagina e vai anotar todos os dias. Ele é um método de observação e anotação. Anotações que são feitas todos os dias, sendo a sua última atividade do dia, você escreve no seu gráfico qual a sensação que você teve de maior fertilidade durante aquele dia e se você viu ou não algum tipo de muco, e você especifica dentro desse gráfico. Este gráfico vai te ajudar a você observar e identificar em qual período eu me encontro dentro do meu ciclo menstrual. Vamos lembrar? O nosso ciclo menstrual ele é dividido em duas partes: pré-ovulatório e pós-ovulatório. Dentro do pré-ovulatório, o nosso ciclo que se inicia com a menstruação. Então, não é qualquer sangramento, é com a menstruação, que só acontece quando uma mulher ovula no seu ciclo anterior. Então, inicia nosso ciclo menstrual, a nossa menstruação, a mulher começa a observação a partir da sensação que ela tem na parte externa da sua vagina, a vulva. E ela vai percebendo se ela se sente seca, se ela se sente molhada, se ela se sente úmida, pegajosa, escorregadia durante todo esse ciclo. Dentro do pré-ovulatório nós temos a menstruação. Nós temos um período que nós chamamos dentro do método Billings de PBI, padrão básico de infertilidade, que algumas mulheres que têm ciclos curtos, menores que 25 dias, pode acontecer de não vivenciarem, mas períodos médios e longos, elas saem do período menstrual e entram num padrão básico de infertilidade. Aqui neste período, como que a mulher identifica esse período? É um padrão sem mudança, não é um período sem sinais, ausência, não. É um período sem mudanças, é um período onde a mulher ela tem as mesmas sensações, podendo ou não produzir algum tipo de muco, só que ele permanece
igual, ele não tem mudança, porque quando existe uma mudança, quer dizer que a mulher está começando a entrar no período de fertilidade, porque o período da fertilidade é um período de constante mudança por conta das produções hormonais que nós temos dentro do nosso corpo. Então, seguindo de um período de pré-ovulatório, menstruação, PBI, padrão básico de infertilidade, que a mulher identifica porque é um período que acontece sempre as mesmas coisas, não tem mudança. Acontece uma mudança nesse ciclo, ela sabe que ela entrou num período de fertilidade, que vai acontecer várias mudanças, então ela pode sentir várias sensações, ela pode verificar e visualizar, não é pelo toque, é pela observação, olhando, observando, visualizando vários tipos de produção de muco, seja um muco mais espesso, um muco mais líquido, mais denso, um muco que parece com uma clara de ovo, e esse período vai culminar até a sua ovulação, onde a mulher ela vai sentir uma sensação de escorregadia, podendo ou não com a produção de um muco mais parecido com uma clara de ovo, vai depender das mulheres. Aqui eu gosto muito de dizer isso. Essa sensação de escorregadia pode ser que perdure durante o dia todo, pode ser um breve momento que você vai observar. Sempre no método Billings você anota no seu gráfico a sensação de maior fertilidade. Então, um exemplo prático. Eu acordei molhada. No período do meu dia, eu senti a sensação de escorregadia na minha vulva e depois não senti mais. O que você anota no seu gráfico? A sensação de maior fertilidade. Pense aí numa escala, onde a mulher começa lá embaixo, se sentindo seca, podendo se sentir úmida, vai subindo, podendo se sentir pegajosa, molhada, escorregadia. Então você vai elevando a sensação e você sempre anota no seu gráfico a sensação de maior fertilidade. Chegando então a mulher no ápice da sua ovulação, e ela sempre percebe e identifica o ápice no dia seguinte. Por quê? Porque quando a mulher ela ovula, que tem aquela queda drástica da produção hormonal, então ela que estava numa sensação de escorregadia, no próximo dia ela tem uma queda brusca. Então aquela mulher ela já vai começar a se sentir agora regredindo. Então de escorregadia ela pode baixar para um úmida, para um seca. Então a observação do ápice não é somente a sensação de escorregadia, mas vai seguindo vários padrões, como um padrão de mudança, que vai crescendo na sensação e na produção de muco, culmina numa sensação de escorregadia e tem uma queda brusca na sensação da vulva. Então a gente observa vários fatores para identificar a ovulação. Período pré-ovulatório. Após a ovulação, a mulher entra num período de pós-ovulatório. A mulher, ela volta a um período de infertilidade até o próximo ciclo. E como é que ela sabe disso? Porque ela ovulou. Se acontecer uma fecundação, a mulher engravida. Se não acontece ali a intimidade conjugal e a mulher não engravida, ela entra na fase lútea, onde aquele óvulo morre e ela permanece infértil até o próximo ciclo. Então, essas observações é o que nós vivemos dentro do método de ovulação Billings. Lembrando de que aqui você vai fazer as anotações dentro de um gráfico e você vai observar o seu ciclo. Você vai observando qual sensação que você encontra, se você visualiza ou não visualiza algum tipo de muco, anota no final do dia e você vai conseguir identificar o que o seu corpo está te dizendo, em qual fase do seu ciclo menstrual você se encontra. E percebe de que essas anotações dentro desse gráfico vai se transformando em um mapa, onde a mulher vai dizer: me sinto seca, me sinto úmida, me sinto molhada, escorregadia, vejo um tipo certo de muco, vejo um outro tipo de muco, e ela vai descobrindo este grande tesouro que o ciclo menstrual dela está querendo revelar.
Dentro do método Billes, nós temos 4 regrinhas. Então, a primeira regra seria a regra número 1, aonde dentro do método Billes é convidado as mulheres a se abster de relações sexuais em fluxos intensos da sua menstruação. Aqui, principalmente as mulheres que estão querendo adiar uma gravidez, porque uma mulher num ciclo curto, ela já sai do período menstrual e pode ser que ela já entre num período fértil. Então, por conta da menstruação, pode ser que você não consiga observar com clareza quais sinais o seu corpo está te dizendo. Regra número 2, o método Billes nos orienta as mulheres num período de PBI, de infertilidade, a terem relações sexuais em noites alternadas. Por que noites alternadas? Porque as suas anotações são sempre feitas à noite, a sua última atividade do dia, e sempre alternando por conta do líquido seminal, que pode também atrapalhar na observação correta de qual a sensação que você está tendo naquele dia. Então, noites alternadas, num período de PBI, de infertilidade, é liberado as relações sexuais. Regra número 3, o método Billes nos convida a abster-se das relações sexuais neste período de fertilidade, se você estiver adiando e espaçando uma gestação, porque é um período de fertilidade. E para as mulheres que estão desejando uma gravidez, são os períodos onde se é recomendado maior intimidade conjugal, principalmente quanto mais próximo do período do ápice. Aqui eu tô falando de forma bem resumida, tá bom? Nessas aulas, aí eu recomendo aquelas que necessitarem e desejarem sempre entrarem em contato com uma instrutora credenciada, para que ela possa te ajudar nesse início que você vai estar aprendendo a identificar o seu corpo dentro do método Billes. Uma instrutora, ela pode te ajudar a identificar, ela pode te ajudar a ler melhor esse mapa que você começou a escrever do seu próprio corpo. Então, na regra 3, você se abstém das relações sexuais até o seu momento ápice. A mulher, ela entra na regra 4, que é a regra ápice, aonde a mulher fica livre para poder vivenciar a sua intimidade conjugal sem nenhuma direção, porque ela está infértil até o próximo ciclo, quando ele se inicia na sua menstruação, a mulher voltando para a regra de número 1. Então, estas são as regras de maneira resumida que nós vivenciamos dentro do método Billes para melhor nos orientar. Eu sempre digo isso, as regras do método não são para nos aprisionar, ao contrário, elas nos dão liberdade para fazer as escolhas de forma coerente, da maneira que nós desejamos, da maneira com que nós queremos estar vivenciando aquele período da nossa vida, da nossa intimidade conjugal ou até mesmo da descoberta do nosso próprio corpo. Então você percebe que o método de ovulação Billes, ele é muito mais do que espaçar ou conseguir uma gestação. Ele vai além, ele traz a profundidade da mulher se reconectar com o seu próprio corpo, dela identificar em qual período eu estou dentro do meu ciclo menstrual, qual as abordagens e as estratégias melhor que eu posso aderir para eu vivenciar em cada momento, em cada período, e também para que eu possa identificar os meus períodos de fertilidade e infertilidade. Aqui vale lembrar que mulheres que possuem um ciclo menstrual desregulado também conseguem vivenciar o método Billes com muita clareza. Mesmo diante da irregularidade do ciclo, também ela consegue, pela observância da sua sensação na vulva e da observação da produção de muco cervical visível, também identificar os períodos de fertilidade e infertilidade, num período de amamentação, num período de pós-pílula que você venha, em várias circunstâncias dentro da nossa realidade como mulher, você pode e deve descobrir a beleza
da utilização do método de ovulação Billings. Eu queria falar para vocês ainda mais, mas aqui eu quero deixar a minha disposição, caso vocês precisem de auxílio, necessitem de uma instrutora, me coloco à disposição para auxiliá-las naquilo que for necessário. Mas todas essas aulas que nós fizemos dentro do ciclo do corpo feminino é para que eu e você possamos nos reconectar com a nossa feminilidade, que também passa a partir do nosso corpo. Corpo, alma e espírito. Mulheres inteiras que querem mergulhar com profundidade em quem se é, em quem nós verdadeiramente somos, porque todo o nosso corpo fala. Cabe a mim e a você querer decifrar o que ele está dizendo a cada uma de nós. Poder dançar conforme a música toca. Isso é esse mergulho na profundidade do que se é mulher.